o mercado de criptomoedas está saturado de várias criptos e tokens sem valor e a maioria já morreu. Será que ainda existem criptomoedas nascentes que têm valor? Então, pessoal, eu sou o Daniel Assen, da Assen Cripto, estou aqui com o Marcos Capelletti. É assim que Beleza. pronuncia mesmo? Eu Exatamente sempre assim. confundo. Mas, enfim, hoje a gente vai falar um pouco e até trazer dados de criptomoedas que já morreram, até o termo que a gente usa no mercado, viraram pó, perderam valor. E hoje em dia, por ter essa facilidade de serem gerados criptoativos, criptomoedas, porque o mercado cripto, ele trouxe essa infraestrutura tecnológica que traz, de fato, o viés positivo, que é você ter uma facilidade maior de gerar valor, de gerar criptoativos, criptomoedas, mas também, a partir dessa facilidade, geram também vários outros criptos que são ruins. Então, a gente tem até alguns dados que da CoinGecko, né? Que no mais de ao longo dos anos, desde 2021, mais de 53% mais ou menos das criptomoedas listadas na CoinGecko, ou seja, é um dado maior do que o que foi quantificado pela CoinGecko, porque nem tudo é listado lá, só Exato. as que têm certo valor, né? Sim. Então, mais de 53% das criptomoedas listadas na CoinGecko, elas morreram, viraram pó. Então, é algo que dá para a gente perceber que a maioria, de fato, é sem valor. Eu sempre digo que a minoria das criptomoedas tem valor e a gente sempre tem que analisar caso a caso. Então, o que tu acha em termos de quais setores de criptomoedas têm o maior número de morte, por exemplo? Então, o mercado não está mais que nem antigamente, né? Antigamente, qualquer protocolo, qualquer projeto que criavam, como tinham poucas criptomoedas em Para você circulação, analisar ali, né, para exatamente, investir. o dinheiro era mais, não era tão pulverizado. Hoje tem muitas Verdade. criptos para você investir, o dinheiro está muito pulverizado, então não está tendo aquele. Aquele destino mais assertivo, né? Exatamente. Antigamente, qualquer protocolo, qualquer cripto que você comprava, o seu dinheiro valorizava Valor. e mudou muito. Tem um dado aí que eu trago que em 2017 tinha mais ou menos 1.500 ativos para você investir. Hoje são mais de 20 milhões, 30 milhões e cada dia está crescendo mais por conta das facilidades, né? Sim, e isso quando a gente fala desse número, entra até naquele ponto. Porque se a gente pega as criptomoedas que de fato estão listadas em algum, assim, a partir de algum nível de liquidez, por exemplo, Sim, com US$ 100.000 para você ter o back ali para poder fazer as transações, exemplo, até para deixar claro esse ponto que eu trago. Quando você cria uma criptomoeda, faz a listagem numa corretora centralizada ou descentralizada, sim, você precisa ter o back de ativos para poder ser transacionado em cima daquilo. O que é que eu exato. quero dizer? Exemplo, você cria a criptomoeda X e nessa criptomoeda nova X criada, ela tem de liquidez US$ 10.000. Isso significa que ela tem um back inicial e o valuation até a partir desse back inicial também é uma forma que a gente faz de avaliação inicial a partir dos tokenomics, Sim, liquidez, supply, enfim. Essa criptomoeda tem a liquidez ali de US$ 10.000, então ela fundamenta as transações iniciais. sim. E a maioria, elas têm um back muito pequeno, ou seja, a fundamentação de valor de ativos é de poucos milhares de dólares e nem entram em várias quantificações e em listagens sérias de corretoras centralizadas, por exemplo. Sim. Então elas entram ali, são criadas rapidamente, como acontece, por exemplo, na Pump Fund É, ou naquela milhares, Bonk Fund, uma coisa assim, que né? qualquer um pode criar qualquer criptomoeda com uma facilidade enorme, Absurda. visando a especulação Às vezes pura. até para enganar as pessoas, né? Exatamente. O termo que a gente chama até no mercado que é o rug pull, puxada de É, tapete. O cara lá, os desenvolvedores, os scammers, isso acontece muito no mercado, aconteceu muito anteriormente, sim, acontece muito hoje em dia, ainda, apesar de que um pouco menos, mas ainda acontece. Os caras criam uma criptomoeda, fazem o back ali, né, para poder ser transacionado, sim. injetam alguma liquidez, fazem algumas compras, o pump, você está inflando É. e depois entra outras pessoas Dá que o só veem a dump na cabeça valorização das e dão um dump, pessoas. puxa a Exatamente. liquidez, o rug pull. Eu acho que também o mercado está muito mais sério, né? Tá muito mais institucional hoje em dia. Ainda bem, né? Ainda bem, está se profissionalizando. Antigamente, como eu tinha falado, qualquer cripto subia. Hoje em dia, com a criação dos ETFs também está muito mais profissional. Muita gente se iludiu, né? Achando que o mercado ia valorizar que nem É, os ciclos, que qualquer coisa que se colocava dinheiro mas é valorizava. até aquele ponto que tu trouxe, né? Tem duas questões sobre isso. Uma é,
o maior número de ativos, ou seja, a liquidez ela acaba se pulverizando em determinados ativos. Sim. E a questão já de capitalização de mercado atual, porque é muito mais fácil você dobrar 10 mil dólares para 20 mil do que 100 milhões de dólares para 200 milhões. Exatamente, precisa muito mais de liquidez, Muito né? mais liquidez. Então, hoje em dia, de fato, é muito mais difícil você ter aquela valorização, aquele ganho estrondoso que você tinha, muitas vezes, no começo do mercado cripto, por dois fatores: liquidez baixa e poucos ativos para escolher, porque agora são muitos ativos e mais liquidez nos principais, e também agora por conta dessa facilidade que hoje em dia, até com IA, você consegue criar uma criptomoeda em coisa de 2 minutos. É. Eu não sou desenvolvedor, mas se eu for atrás, eu sei um básico, né, talvez de smart contracts, blockchain, se eu for atrás eu consigo criar uma Não, criptomoeda em 2 minutos. E a gente tem que pensar também que a gente tem muita altcoin, muita não, tem algumas altcoins que tem um valor bom no mercado, tem como agregar valor, Sim. melhorar o mercado, Traz eficiência liquidez. econômica também, né, Exatamente, pros como a agentes. Aave, né, que é um empréstimo descentralizado, Uniswap A também, Hyperliquid que está em alta, Hyperliquid, que exatamente. foi criada um dia desses e está trazendo muito, até burburinho, até a gente Exato. pode fazer um vídeo sobre isso depois só para Então, sobre a mas Hyperliquid. quantas altcoins também não geram nada de valor? Muita meme coin lançada também Sim. só para Especular puramente, né? exatamente, sem agregar valor nenhum no mercado. Às vezes só vivendo em cima de comunidade e a gente não sabe o que vai ser do futuro delas, né? Exatamente. E então volta para aquele nosso ponto do inicial do vídeo. A gente percebe que o mercado cripto, ele se institucionalizou. Hoje em dia, a gente não pode mais dizer que é uma excentricidade. O mercado cripto é extremamente sério, existem projetos extremamente sérios, Exato. existem grandes agentes institucionais dentro do mercado. Se fosse algo trivial, se fosse algo de colegial, de Temporal. jovem só, os grandes bancos não estariam nesse mercado. Tu acha Exatamente. que a BlackRock ia criar um ETF de Bitcoin se não fosse um mercado sério? Eles estão vendo valor, né, no ativo, eles estão vendo um futuro, a tecnologia blockchain também. É extremamente que funcional, é né? extremamente funcional, é o futuro, todos os mercados estão sendo tokenizados, ações, imóveis, tudo está indo para esse mercado, porque eles estão vendo uma visão de futuro, estão vendo que agrega valor e é muito melhor do que o sistema tradicional, né? Com certeza. E é algo que eu até digo sempre. No futuro, não vai existir mercado financeiro e mercado cripto. Vai ser um só. Vai ser uma coisa só, vai ser mercado financeiro. Mas o mercado financeiro misturado com o mercado cripto em termos de ativos e utilizando totalmente a infraestrutura tecnológica dos ativos digitais, Sim, entendeu? exatamente. Porque se é eficiente, se traz benefícios para os agentes econômicos, na minha percepção, na sociedade que nós estamos hoje, século XXI, em que a informação é facilmente disseminada, se é percebido como eficiente, é impossível de criar um entrave. Tudo bem que, aliás, é impossível de criar um bloqueio. Podem criar entraves, mas não bloqueio. Sim. Então é impossível parar a disseminação da tecnologia cripto, da eficiência do mercado cripto. E então, você ter essa eficiência, ter essa facilidade de criação de ativos, de transmissão de valor, você traz esse malefício, entre aspas, que eu diria que é o malefício para quem não estuda, que é o quê? Várias criptomoedas, que é o ponto do vídeo principal, várias criptomoedas surgem, vários criptoativos surgem, porque é fácil. Essa facilidade traz o ponto positivo, os prós e os contras, né? Os prós é toda essa eficiência que nós estamos falando, e os contras são que existem golpes que acontecem, criptomoedas que surgem sem valor, que podem possibilitar scams, né? Que são ações criminosas. Então, as criptomoedas, existem muitas criptomoedas surgindo e morrendo. Eu acho que isso faz parte do amadurecimento do mercado também, Com certeza. né? Tem que passar por isso, igual agora os ETFs estão entrando bastante Bitcoin, fizeram ETF de Ethereum também que estão se posicionando, Solana, da Hype agora. Sim. Eu acho que eles vão pegar esses protocolos sérios que ajudam a crescer a infraestrutura cripto e vão começar a alocar neles, trazendo uma maior eficiência, né? Sim. Não só, e eu diria, até pensando agora do lado do investidor, trazendo não só eficiência em termos de infraestrutura que beneficia diretamente os processos dos agentes institucionais e dos agentes também de varejo, os agentes individuais, que eu quero dizer com isso? Transações econômicas, contratos inteligentes, mas também eficiência no sentido de possibilitar alocações diversificadas para clientes de
portfólios de investimento, por exemplo. Então, são vários benefícios. A tecnologia cripto traz os pontos positivos e negativos, mas na minha percepção mais positivos, mas muitas criptomoedas de fato morrem porque a facilidade que o mercado cripto traz engloba também a facilidade de criar novos criptoativos. Então, o ponto principal é o quê? O mercado está saturado ou não de criptomoedas? Na minha visão, sim e não. Por quê? Sim e não. Porque muitas criptomoedas surgem sem valor nenhum, mas existem também muitas que têm valor e estão persistindo no mercado. Exatamente. Só que até essas muitas que têm e persistem, elas são de segmentos diferentes. Sim. Então, sim, não, por quê? De fato, tem muitas criptomoedas, sim, mas não porque existem algumas que dominam os seus fins Setores. específicos, setores específicos. Então, no fim, você entender que os criptoativos, o mercado cripto, tem essa possibilidade de ter vários criptoativos, várias criptomoedas surgindo, é saber analisar qual é um projeto sério e qual não. É fazer uma análise, o que a gente chama de due diligence, você fazer a sua análise ali prévia, se vai investir ou não, Sim. don't trust, verify, e não ir nas que estão surgindo sem nenhum fim para resolver, porque no final a maioria vai morrer de fato. O mercado acho que também tá ficando mais sério, tá se institucionalizando para até criar um entrave ali para não ter tanta facilidade de uma criação de cripto de golpe ou scam, algo do tipo, né? O que eu penso é que ao longo do tempo, existe também até um termo que eu já comentei anteriormente, efeito Lynch, que o Nassim Taleb popularizou, que quanto mais tempo um produto, um serviço, uma empresa está no mercado, mais tempo ela tende a persistir no mercado, a sobreviver. Então, as que já estão há algum tempo, elas têm maior probabilidade de sobreviver, Sim. de continuar sobrevivendo. Já se provaram e podem continuar se provando. Sim. Então, é você focar nas que já estão bem firmadas ali no mercado, as que têm um fim, um objetivo para solucionar, um problema para solucionar, procurar essas, analisar, e se for investir ou procurar saber mais sobre uma cripto nova, que provavelmente tende a morrer nos próximos anos, a gente trouxe até o dado, quantitativamente é muito mais provável, se é mais de 50% mais um é a maioria morre. Então, se a maioria morre, então todas as criptomoedas novas surgindo, elas têm uma maior probabilidade de morrer. Dito isso, ter o cuidado ao analisar, ao investir, se for investir em criptomoedas surgindo, e focar nas que estão mais estabelecidas. Isso que eu ia falar, se você quiser investir numa altcoin, quiser colocar seu capital nisso, estuda bem o protocolo, vê se tem usuários entrando, vê a quantidade de receita que o protocolo gera, vê se tem um produto realmente funcional, se você vê que tem um futuro no produto, porque isso é essencial para você não perder seu dinheiro, que às vezes você trabalhou tanto e vai colocar no protocolo que a gente estava falando, Sim. dampar na sua cabeça. Você vai colocar um dinheiro em alguma coisa que foi criado para não te dar lucro, né? Tirar o dinheiro de você. Sim. E também ver o time de desenvolvedores, Exatamente. né? Quem está fazendo ali o back, o desenvolvimento, e se de fato existe desenvolvimento, se de fato não é só o white paper bonitinho, porque fazer um white paper bonitinho, um documento dizendo que o meu criptoativo, a minha rede vai solucionar a fome, Hoje, eu consigo fazer. Artificial tá fácil fazer tudo, né? Agora o difícil é se provar pelo menos minimamente na prática. Sim. Então, eu acho que esse era o objetivo do vídeo, dizer que de fato o mercado tem muitas criptomoedas, mas poucas são de valor, então focar nas que já estão bem ali firmadas no fim que elas se propõem a fazer. Bitcoin é uma delas, né, por exemplo. E nas que surgem, muito, muito cuidado, porque quantitativamente falando, a maioria morre. Exato. Então, o mercado ele é implacável. Então, tenha cuidado. Tenha cuidado, não coloca seu dinheiro em qualquer protocolo. Como eu falei, estudem bem antes de entrar, para você estude o setor, vê o que ela faz direito, para você não colocar dinheiro em qualquer coisa e não ter um retorno que você esperava. Muita gente procura um retorno rápido, mas às vezes esse não é o caminho mais fácil, né? O barato às vezes sai caro, Exatamente. né? Vai querer um ganho absurdo, como eu disse, no Exatamente. mercado cripto hoje em dia, isso é muito difícil. Não seja ganancioso, que o que passou, que você já viu de história lá atrás, às vezes não vai se repetir novamente. Muitas vezes. Então, é isso, pessoal. Acho que a gente queria trazer um panorama rápido, a gente vai trazer cada vez mais vídeos falando sobre o mercado cripto, tópicos, assuntos que estão no momento
análises de criptoativos, trazer também a minha parte, o meu back mais de economista, análises quantitativas, trazer também até links econômicos. A gente tá focando agora mais no YouTube também, então podem esperar muitos mais vídeos aí no futuro e qualquer dúvida, qualquer sugestão, comenta aí, segue a gente no YouTube, ativa aquele sininho, né, que todo mundo fala, mas é importante e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal.